Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Olhem só, quantas vezes vocês já se perguntaram se existe ou se tem algum plano, algum sonho que ficou guardado no papel e você não realizou? Mesmo se esforçando tanto, mesmo fazendo tudo certo, esses sonhos, esses planos, eles nunca passam do teto. Pois é, isso pode ser algo que tem se infiltrado no seu destino para que você não cumpra o seu papel. Hoje eu vou revelar a vocês 7 opositores de destino. E nós vamos aprender a aplicar o conhecimento da palavra de Deus para expulsar estes maus e trazer luz à nossa vida para que sigamos impulso. E a verdade do Senhor hoje vai iluminar a sua mente. Eu, esta noite, estava lendo e Deus me deu a palavra para consagrar esse vídeo, que é Efésios 6:12. Porque não estamos lutando contra os seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Ou seja, esses opositores de destino, eles não são naturais. Eles não são algo que você, com a sua força humana, pode vencer. Mas, através de Deus, você vai aprender hoje como se livrar desse problema que tem amarrado a sua vida para que você não rompa. Amém? Eu, quando estava estudando para trazer essa mensagem para você, foi o próprio Espírito Santo que me deu esse título. Foi mesmo assim. O Senhor me chamou e falou comigo: revele a eles os 7 opositores de destino. E falou comigo sobre cada um deles. E depois de eu escrever o meu esboço para trazer para vocês aqui, eu tive um sonho. Por isso devemos dar atenção aos sonhos que Deus nos dá. E eu quero revelar a vocês aqui esse sonho e contar a vocês, porque você precisa dar atenção aos seus sonhos, porque eles são um modo de Deus falar com você, dizer a você, te alertar: olha, algo não está bem. E eu orei muito pela vida de vocês, para que eu pudesse entregar essa mensagem e vocês serem alcançados pelo Espírito Santo de Deus. Porque esse é um assunto muito forte. Quando a gente entra num território do diabo para desmascarar ele e para trazer luz aonde há escuridão, há perseguição, há confronto e há pedrada. E esta noite o Senhor me mostrou que eu estava num ônibus com muitas pessoas. E ali chegavam ladrões, todos vestidos de preto, alguns estavam mascarados e eles iam tirando dinheiro às pessoas. E eu estava com a carteira cheia de dinheiro e tinha cartões nessa minha carteira. Mas eu pegava algumas moedas que eu tinha no bolso, moedas de 10 cêntimos, de 5 cêntimos, moedas pequenas, e ali eu colocava elas na mão, e eram muitas, e eu pegava e falava com ele: toma essas moedas, não precisa roubar das pessoas, eu vou te dar tudo o que eu tenho, porque eu peguei delas para você. E pegava e colocava na mão dele, e ele descia do ônibus. E as pessoas que estavam ali se alegravam porque elas não tinham perdido o dinheiro delas, e quando eu olhava na minha carteira, a minha carteira tinha o valor que eu tinha lá, que era muito, tinha cartões, era algo precioso. E aqueles ladrões saíam, mas não levavam nada. Ou seja, o ônibus representa destino. O ladrão representa o quê? Um opositor de destino.
Ele está ali para roubar algo que Deus te deu. Então, o que Deus me revelou essa noite é esta palavra, é a confirmação que Deus precisa falar com você hoje e você dá ouvidos à voz do Senhor para identificar o que tem feito você estar extasiado, parado na vida. Vamos descobrir? Eu te convido a ficar até o final dessa mensagem e se atentar bem e partilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Porque muitas pessoas estão enfrentando problemas, mas elas não sabem identificar esse problema. E é crucial identificar um problema para poder sanar ele. É como se fosse um vazamento, uma infiltração. Ela tem que ser parada para não tomar conta e destruir o ambiente, para não destruir o monumento. Amém? E esse monumento é você. Eu vejo Deus, irmãos, como um grande investidor. Eu vejo Deus como alguém visionário, alguém que investe em planos sólidos, que investe em planos que vão dar certo. O Senhor nunca investiu num plano falido. Quando o Senhor investiu em Davi, e todos duvidaram por causa do tamanho dele e da estatura, e porque ele era um pastor de ovelhas e não um fortão, alguém imponente já preparado, Deus já sabia que ele estava entrando naquele projeto ali, era porque ele sabia que ia vencer. Ele estava investindo num homem segundo o coração dele, porque Davi era segundo o coração de Deus. Então eu quero te dizer hoje aqui nesse vídeo, você não é um projeto falido. Deus tem um projeto de sonho na sua vida e eles vão ser cumpridos em nome de Jesus. Se você crê, digita aqui, eu creio em nome de Jesus. Participa da live. Aproveita esse início para partilhar, para curtir, para deixar o seu joinha. Amém? Porque o YouTube precisa entender que esse vídeo é relevante e compartilhar ele com mais pessoas, para aparecer no feed. Amém? Hoje vamos começar então com o primeiro opositor. Sabe qual é? São as conexões erradas. Sim, conexões erradas são relacionamentos que não são do Senhor para você. São relacionamentos ou são pessoas que, em vez de te apoiar, de te impulsionar na vida, fazem você ir cada vez mais para baixo. Faz você declinar. Então, veja aí, puxe na sua memória se há alguém que, em vez de te incentivar a vencer, a estar bem, é uma pessoa ou é alguém que tem te colocado para baixo. Veja, puxe aí na sua memória quando você conta algo para alguém, uma bênção, alguma coisa, e a pessoa te olha com um olhar assim, de cara de nojo, ou muda a expressão facial. Começa a prestar atenção nos detalhes dos seus relacionamentos e veja e descubra se há essa pessoa infiltrada aí no seu destino. Porque se houver, você precisa dar um basta. Você precisa se posicionar a este favor, acabar, cortar relações com pessoas que não fazem parte do seu futuro. Pessoas que fazem parte de um passado, mas não fazem parte do seu futuro, do presente que você tem com Deus. Eu creio que é algo que muitos de nós não passamos despercebidos. Eu vejo ali a história de Sansão, quando foi a queda, por conta de quê? De conexão errada, por conta da mulher errada, por conta de Dalila. Ela fez com que ele caísse. Ele não se atentou, ele não percebeu os sinais de Deus e caiu. O segundo opositor
são escolhas e lugares que Deus não está. Às vezes, fazemos escolhas ou andamos em lugares que Deus não está presente. Que o Senhor, às vezes, já te mostrou por meio de um sonho ou já te mostrou por meio da sua própria consciência e você não percebeu, você não estava sensível à voz do Senhor quando Ele te disse: eu não quero você naquele lugar. Eu não quero você escolhendo isto. Lembra-se de Abraão, quando Deus falou com ele para sair daquele lugar, daquela cidade, abandonar os parentes e ir para outro lugar, um lugar onde Deus tinha algo prometido para ele, tinha uma terra prometida para ele. Ele se prontificou na hora, saiu daquele lugar e teve vitória, porque ele ouviu a voz de Deus, porque ele estava sensível a ouvir o que Deus tinha mandado para ele. Olha, não fica nesse lugar, sai desse lugar, saia dessas conexões. Por quê? Porque ele mandou ele sair do meio da parentela e ir adiante. Então, conexões e lugares. Certo? A Bíblia é a resposta para tudo. Será mesmo? Pergunta você para você mesmo. Se pergunte: eu estou tomando decisão alinhada com a vontade de Deus ou eu estou fazendo tudo por mim mesmo? Porque se você estiver fazendo algo que não está alinhado com a vontade de Deus, andando, frequentando lugares, escolhendo pessoas ou coisas que não são da vontade de Deus, isso pode ser um opositor do seu destino. Isso pode ser algo que está retraindo os sonhos, o propósito, a promessa de Deus a se cumprir na sua vida. E precisa ser prontamente identificado para ser corrigido. Amém? Vamos para o terceiro ponto. Esse foi um dos que Deus mais falou comigo. São sonhos guardados em gavetas. Sabe o que é sonho guardado em gaveta? É projeto. É algo que Deus te deu, é algo que Deus te mostrou. É um projeto que você criou ele e que você colocou ele dentro da gaveta. Você abriu e colocou lá. E não ligou mais. Você não perseguiu esse sonho. Você não lutou por ele, mas você enterrou, colocou ele lá. Lembra-se da parábola dos talentos? Onde o jovem que escondeu, que enterrou os talentos, ele foi prontamente repreendido. Por quê? Porque quando o Senhor te dá um sonho, quando o Senhor te dá algo para criar, sabe? Porque tem muita gente criativa, tem muita gente com muitos talentos e muitos dons e está no lugar errado, fez a escolha errada, está andando com gente errada e está com sonho guardado. Por isso que não dá certo. Por isso que não está dando certo. Porque quando você está rodeado de pessoas que não são para estar sentados na sua mesa com você do seu lado, é um impedimento. Quando você está no lugar errado, está errado porque você não está no lugar que Deus planejou para você. Então não tem como acontecer. E quando você guarda e enterra o seu talento, o seu sonho, você é uma pessoa sem propósito, sem estímulo. Então, outra pergunta para você identificar. Reflita. Quais são os sonhos, os projetos que você tem aí no seu coração e você simplesmente desistiu dele? Guardou ele por conta de uma palavra, por conta de uma crítica, por conta do lugar errado, da conexão errada e da escolha errada. Pense. Já é algo para você pensar. Anota se possível for. Anota para você identificar e pensar e refletir depois. O quarto, sabe o que é?
São traumas não curados. Eles podem te prender num passado e impedir o seu crescimento. Jesus, quando esteve aqui, Jesus curou, libertou, e nós precisamos buscar a libertação da nossa alma. A libertação de algo que nos prende ao passado. O passado mesmo já diz, é coisa que ficou para trás. Ah, mas é irrelevante? Não, não é irrelevante. O seu passado faz parte da sua história, da sua trajetória. Mas o seu passado não pode ser ou fazer parte do seu presente e atrapalhar o seu futuro. Ele é um bloqueio mental, espiritual, natural, que pode impedir o Senhor de falar com você. Porque quando algo bloqueia a sua mente, ele bloqueia a voz de Deus em você, na sua vida. Porque tudo é recebido pela mente. É processado pela nossa mente. Se a nossa mente está bloqueada, pensando em coisas que passaram, em traumas, em feridas, você está sendo bloqueado, você está sendo impedido de cumprir o seu destino. Isso é um opositor forte e mexe no seu passado. O diabo, ele sabe o seu ponto fraco e ele sempre vai usar isso contra você. Então, pergunte-se, permita-se se perguntar: esse trauma que eu tenho está me impedindo de ser feliz? Há feridas não resolvidas que estão afetando a sua vida? Se há, identifique agora. Tem que curar, tem que sarar. O quinto, a falta de perdão. Ela pode nos amarrar e impedir a liberdade que Deus deseja para nós. Porque quando Jesus esteve aqui, teve tantos ensinamentos, um dos mais que ele tocava nesse assunto era no perdão. A palavra de Deus mesmo fala, perdoe. Jesus nos mostrou que temos que perdoar, porque ele nos perdoou. Jesus foi o maior ofendido em toda a história. Ele veio, deu a sua vida por nós e mesmo assim ele enfrentou ali o quê? Ele enfrentou aquelas pessoas, aqueles opositores, para impedir ele de cumprir o destino dele. Mas mesmo assim ele rompeu, ele venceu e ele se superou, perdoando essas pessoas, perdoando esses opositores e seguindo em frente. Ele liberou espaço no coração e te mostrou que você é maior do que a raiva, do que a desconfiança, você é maior do que os seus traumas, você é maior do que o seu passado, você é um projeto que vai dar certo. Então elimina já da sua vida essa falta de perdão. Isso é algo pequeno perante o que Deus tem para você. Isso é algo irrelevante quando comparado à vida eterna. E esse opositor, ele é fortíssimo. Porque eu vejo muitas pessoas guardando rancores de algo que passou já há muito tempo. Tem gente que não perdoa alguém porque comeu um pedaço de bolo que não era para comer. Ou seja, algo simples, mas tem um coração endurecido. Aquilo ali eu não perdoo. Não, tem que perdoar. Se você quer ir para o céu, se você quer avançar, quer romper na vida, tem que perdoar. Veja aí se tem alguém do seu passado ou na sua vida que você ainda não perdoou. É um opositor forte e pode te impedir. O sexto, está preparado? O sexto e o sétimo são muito fortes também. É a autossuficiência. O autossuficiente é aquele que crê que não precisa de ninguém, nem mesmo Deus.
Ele acha que ele pode ir à frente e resolver tudo da maneira dele, do jeito dele, e conseguir sucesso e conseguir bênçãos, porque ele é o dono da bênção. E não é assim. Isso é o que levou a Torre de Babel ao fracasso, à queda, à autossuficiência. Eles achavam que eles não precisavam de Deus e começaram aquela obra por eles mesmos, para poder erguer e ir até o céu. Foi aí que Deus derrubou e mostrou: sou eu que faço. Numa passagem minha, numa pregação minha, que eu falei do Vale de Ossos Secos, se você não assistiu, espreita lá e assiste. Profetizando sobre o Vale de Ossos Secos. Eu falei sobre isso. Irmãos, temos que nos atentar sobre a autossuficiência. Ninguém pode agir por conta própria. Você é o profeta, mas é Deus é quem fala, é Deus é quem entrega. Você sozinho não consegue. Então, você pergunta aí para você mesmo, eu estou fazendo tudo sozinho ou estou confiando em Deus para realizar algo? Reflita sobre isso. O sétimo, o orgulho. O orgulho precede a queda. E foi assim com Lúcifer. Quando Deus fala, a Bíblia fala sobre a queda do orgulhoso, como no caso do Lúcifer. O orgulho pode nos fazer sentir superiores e desconsiderar os conselhos e a ajuda das pessoas. Ele pode impedir você, o orgulho, ele pode impedir você de ver pessoas certas, conexões certas. Ele pode permitir você de andar em lugares que Deus preparou para você. Ele pode impedir que você realize os seus sonhos. Ele pode impedir que você não cure os seus traumas. Ele pode impedir, o orgulho pode impedir que você não perdoe alguém. O orgulho, ele pode fazer de você o maior autossuficiente, porque o diabo foi autossuficiente. Ele fez por conta própria o que ele queria fazer e achava que ia fazer no território de Deus, e Deus mostrou para ele a queda, o inferno. Por isso que eu digo, o orgulho precede a queda. Todo orgulhoso, ele se sente sempre superior aos outros. Ele que fala, ele que faz, tudo dele é melhor, ele é o maior, quando ele é um arruinado, quando a vida dele está em frangalhos. Ele pode andar num carrão, ele pode ter uma casona, mas isso não significa felicidade. A ruína do homem não significa só a aparência. A ruína do homem não significa só a aparência, não significa que uma pessoa que está mal vestida, uma pessoa que está muito simples, ela está em ruína. Às vezes o que anda num carrão, o orgulhoso que anda sempre assim, não, e paz seu pai, paz, irmã, paz, paz. Esse aí é que está em ruína. É esse aí que está em ruína. Então, pergunte-se, o que você pode fazer para remover e alinhar com Deus a sua vida? Examina o seu coração e pergunte-se a si mesmo se há algum orgulho que possa ser confrontado e derrubado da sua vida. Para que você mantenha os seus olhos em Deus e abata de vez esses opositores da sua vida. Exploramos esses sete opositores do destino e agora é hora de refletir, é hora de identificar eles de uma vez para sair da sua vida esse mal,
para você romper e se alinhar com Deus. E segunda-feira eu vou trazer para você aqui, quero que você não perca, às 6 horas, às 22 horas, horário de Portugal, e às 18 horas, horário do Brasil. Eu vou trazer para você também, segunda-feira, esse horário, e você não pode perder. Hoje eu trouxe os 7 opositores do destino. Eu vou trazer para você na segunda-feira os 7 ajudadores de destino. Vai ser algo maravilhoso e Deus vai falar com você. Agora, vamos orar e pedir para o Senhor uma revelação divina sobre a nossa mente, para que Deus nos mostre e elimine de uma vez todo resquício do mal da nossa vida e nos renove. Amém? Desde já eu quero agradecer a sua presença aqui na live, te dizer que é importante você participar, você curtir, você comentar, você se inscrever e você partilhar esse conteúdo. O meu muito obrigado. Eu te desejo um fim de semana abençoado, que você possa tirar esse fim de semana para refletir sobre essa palavra e aplicar esse ensinamento na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te apresento e consagro, Senhor Jesus, esta mensagem, este ensinamento, Senhor, que chegue às pessoas no endereço certo, na pessoa certa, Pai. Toma nas tuas mãos, elucida, Senhor, as mentes, meu Pai querido. Traz luz, meu Pai, sobre a nossa vida, para identificarmos, Senhor, se há algo, se há algum opositor de destino na nossa vida, para remover, Senhor Jesus Cristo, todo o mal, todo resquício, Senhor Jesus Cristo, de algo ou alguém que possa estar atrapalhando o Senhor de fazer a boa obra através da nossa vida. Fica conosco, Senhor, nos dá um fim de semana de muita paz, alegria, felicidade, saúde e o mais importante, a tua presença. Se você crê, diz amém. Glória a Deus. Amém. Eu louvo e agradeço a Deus por esse dia, por essa noite que estamos aqui partilhando da palavra de Deus. Que você seja abençoado e impactado por essa palavra. Deus te abençoe.